Diz assim a palavra do Senhor. A palavra que foi dito a Jeremias da parte do Senhor. Fique junto à porta da casa do Senhor e proclame ali esta palavra. Escute a palavra do Senhor, todos de Judá, e vocês que entram por essas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: corrija a sua conduta e as suas ações, e eu os farei habitar nesse lugar. Não confie em palavras falsas, dizendo: o tempo do Senhor é este o tempo do Senhor. Mas se de fato emendar os seus caminhos e das suas ações, e de fato os praticar a justiça, cada um com o seu próximo, e se não oprimir o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramar sangue inocente neste lugar, nem seguir outros deuses para o próprio mal de vocês, eu farei habitar nesse lugar, na terra que lhe dei aos pais de vocês, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vocês confiam em palavras falsas, que não lhes servem para nada. O que é isso? Vocês roubam, matam, cometem adultério e juram falsamente, queimam incenso a Baal e seguem outros deuses que vocês não conheciam no passado, e depois vence e põe diante de mim nesse templo e se clama pelo meu nome, dizendo: estamos salvos? Sim, só para continuares a praticar essas abominações. Será que esse templo que se chama pelo meu nome não é covil saltador aos olhos de vocês? Eis que eu mesmo vi, diz o Senhor. Amém? Podemos assentar. Eu quero louvar a Deus nessa noite por essa rica oportunidade de mais uma vez, pela sua bondade, pela sua graça, ministrarmos a tua santa e bendita palavra. Eu sempre digo que pregar a palavra do Senhor, ministrar a palavra do Senhor é um milagre. Entre tantos que Deus faz na nossa vida, ministrar a palavra do Senhor é um milagre. Por que é um milagre? Porque Deus usa pessoas falhas, com defeitos, com erro, com pecados, para falar de uma infalível palavra. Então isso é um milagre. Ministrar a palavra de Deus é um milagre, porque só Deus faz essas coisas. Usa a minha vida, a sua vida, usa pessoas falhas para falar de uma palavra que não tem falha, que não tem erro. Essa é a bendita palavra de Deus. Amém, igreja? Essa palavra já posso dizer um mês, que ela tem ardido no meu coração. Eu estava numa escola bíblica dominical, e nós aqui, todas as vezes que se inicia a escola bíblica aqui nessa igreja, chama-se os professores de cada classe para comentar ou ler o texto em que vai ser ministrado na sua sala. E eu me lembro que nesse dia, quem ministrou essa aula foi a nossa irmã Gislaine, que ministrou essa aula. Era a lição dos jovens, lição de número 3, vocês estudaram o livro do profeta Jeremias, amém? E quando foi lido naquele domingo, meu coração ardeu grandemente. Eu confesso à igreja que há muito tempo eu venho relutando com essa mensagem, a qual o Senhor colocou no meu coração. É costume de algumas igrejas, e eu creio que você já deve ter presenciado isso, ou já foi a algumas igrejas, onde é um costume do pastor, quando não faz isso na chegada, ele faz na saída. Mas ele tem o hábito, André, de ficar na porta cumprimentando as pessoas. Vocês já participaram de alguma igreja assim? Onde o pastor, às vezes, termina o culto, ele pede para que um obreiro encerre o culto ou ministre a bênção apostólica, ele corre lá na porta para cumprimentar as pessoas que estão saindo do culto e dizendo: tenha uma boa semana, seja bem-vindo, ou volte outras vezes. Ou se não, alguns lugares o pastor fica na porta recebendo as pessoas e dizendo: seja bem-vindo, é a sua primeira vez aqui, eu sou o pastor, sinta-se à vontade, né? Então, alguns lugares têm esse costume de o pastor da igreja ficar na porta recebendo as pessoas e dando ela um bom culto, né? Recebendo as pessoas ali. E outros, como eu já frequentei algumas igrejas, até mesmo congreguei em igreja, onde o pastor
tinha o costume de descer do púlpito e ficar lá na porta para cumprimentar os irmãos, até porque não dá tempo. Aqui vai ser um exemplo disso, né? Acaba o culto e tem pessoas que o pastor às vezes nem consegue cumprimentar, porque já está lá na porta, ele vai embora. E o pastor às vezes acaba fazendo isso para poder ter acesso às pessoas, né? Ficar ali na porta para poder cumprimentar. Jeremias recebe uma palavra da parte de Deus. Jeremias era filho de profeta, e pela lógica ele também deveria ser um profeta. Ou melhor, Jeremias era filho de sacerdote, e pela lógica deveria ser um filho, deveria seguir essa função também como sacerdote. Mas o Senhor não chamou Jeremias para ser um sacerdote, mas sim para ser um profeta. É tanto que quando você vai estudar esse livro, você vai descobrir que por algumas vezes ele nega, ele não quer aceitar, ele quer de todas maneiras correr, ele chega a dizer que foi uma responsabilidade muito grande sobre os seus ombros esse ministério de profeta, né? Então Jeremias tentou por algumas vezes sair fora disso. Quando você lê os primeiros versículos, primeiro capítulo, você vai descobrir Jeremias dizendo: eu não sou uma criança, né? Eu não sei falar, e como é que vai ser isso? Então ele usou algumas formas de tentar se esquivar disso aí, porque a visão dele era ser um profeta. O que um sacerdote faz, melhor dizendo? A função do sacerdote é representar o povo diante de Deus. Agora, do profeta é representar o próprio Deus diante do povo. Quem está entendendo essa palavra, diga amém. Então a função do sacerdote era essa, de pegar as situações, os pecados e fazer um sacrifício. Ele representa o povo, Deus diante do povo. Já o profeta é o próprio Deus falando no meio do povo. E Deus tem muitas das vezes que ministra umas palavras para nós que não é fácil para você falar. Mas Deus te chamou para você falar. Deus te chamou para você comunicar a sua palavra. E qual foi a mensagem que Deus disse para o profeta Jeremias? Você vai até o templo. E você vai ficar na porta do templo. E você vai começar a pregar na porta do templo. Tenta você imaginar aqui um culto onde o pastor Perisvan disse: eu não vou pregar no púlpito hoje eu vou pregar lá na porta da igreja. Eu vou chegar primeiro do que todo mundo e eu vou começar a pregar. E todos que forem entrando vai ouvir o pastor Perisvan pregando lá na porta da igreja. Já imaginou uma cena dessa? Você imaginou o pastor Perisvan com a Bíblia aberta ali, você entrando aqui para dentro, o pastor pregando lá na porta da igreja? Pois era isso que Deus falou para o profeta Jeremias: vai para a porta do templo. E quando esse povo começar a entrar no templo, você começa a pregar para eles. E a pregação que o Senhor estava ministrando a ele era justa isso. Era uma palavra, não foi um homem que disse, não foi uma pessoa que disse, foi o próprio Deus que disse para eles assim no versículo de números 1 do capítulo 7. Palavra que foi dito a Jeremias da parte de quem? Da parte do Senhor. E o Senhor disse para Jeremias: Jeremias, fique junto à porta do templo e proclame ali esta palavra. Eu vou falar para você, Jeremias, o que você vai dizer para esse povo quando ele estiver entrando aqui dentro desse templo. E a palavra é essa: escuta a palavra do Senhor. Todos vocês que entram por essas portas para adorar ao Senhor, para fazer o quê? O que nós vamos fazer aqui nessa noite? O que nós vamos fazer aqui, igreja? É isso mesmo? Nós viemos para esse culto e entramos por essas portas com essa finalidade mesmo? Foi com esse propósito que eu saí do meu trabalho hoje correndo para vir para cá? Foi para adorar a Deus mesmo? Será que foi para isso que eu vim aqui? Será que você saiu da sua casa hoje, deixou algumas coisas, talvez algumas programações ou amigos, foi para justamente adorar a Deus? Foi para isso que você veio aqui? Jovens, vocês deixaram todas as suas coisas, talvez um convite, talvez alguma coisa que você tinha para fazer, para adiantar algumas coisas para amanhã, e você veio aqui justamente para isso mesmo, foi para adorar o Senhor? Será que nós estamos aqui nessa noite, igreja, diz o Senhor, vocês vieram aqui mesmo para adorar o meu nome? É isso que nós viemos fazer aqui nessa noite? Porque o Senhor, você escute a palavra do Senhor, todos vocês de Judá, vocês que entram por essas portas para adorar o Senhor,
Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: corrija a sua conduta. Alabacaramandurabácia. Será a igreja que durante toda a semana eu me preparei, eu estive pensando neste culto e dizendo: Senhor, não vejo a hora de chegar domingo, porque eu quero ir para o culto para adorar o Senhor. Foi com esse intuito que eu saí da minha casa, foi com esse propósito que nós saímos da nossa casa. Será que nós nos preparamos a semana inteira dizendo: Deus, não vejo a hora de chegar domingo, porque eu quero ir para a tua casa para te adorar? Foi com esse propósito? O Senhor está perguntando para mim, para você: foi com esse intuito que você entrou por essas portas? Foi com essa finalidade que você entrou por essas portas? Ou você veio aqui para ver um amigo, porque não tem um lugar para ir, porque você está cansado com algumas coisas? Ou você veio aqui para adorar o Senhor? Ou você não tinha outra opção, outro lugar para ir, só me restou ir para a igreja? Ah, eu vou lá porque estão falando, porque me convidaram. Não, o Senhor está dizendo: eu não quero você aqui com essa finalidade. Eu quero vocês aqui para adorar e glorificar o meu nome. Assim diz o Senhor dos Exércitos: corrija a sua conduta e as suas ações. Porque eu quero dizer aqui, debaixo de temor e de autoridade do Senhor, Deus conhece o meu e o teu coração. Deus sabe qual é a sua intenção e qual é a minha intenção aqui neste culto. Deus sabe que muitas vezes a gente está aqui, mas a nossa mente está longe daqui. Muitas das vezes nós estamos aqui em corpo presente, mas o nosso espírito está longe. E Paulo, dizendo aos romanos, disse: apresenta o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. E o Senhor dizendo para esse povo: imagine, irmãos, um profeta lá na porta do templo. Ele não subiu para púlpito, ele não foi lá no meio do povo, ele estava na porta, as pessoas entrando, dizendo assim: corrija a sua conduta. E as suas ações. Porque você pode enganar quem você pensa que acha você que está enganando, mas Deus não. Eu posso enganar quem eu achar: isso aqui ninguém está vendo. O ser humano, ele sempre, quando vai fazer alguma coisa errada, ele tem esse tipo de comportamento. Ele olha para um lado, olha para o outro, olha para trás, e a frase que ele usa é: ninguém está vendo. Né? Tem um negócio aqui, ele dá uma olhada aqui, tipo, não tem ninguém vendo aqui, não tem ninguém vendo ali. Aí ele dá uma olhadinha para trás, também não tem ninguém vendo, aí ele pega. Só que ele esquece de olhar aqui, ó. E se você der uma olhadinha para cima, tem alguém te olhando e dizendo: de todo mundo aí você esconde, mas de mim não. Aonde você está colocando a mão aí, você está escondendo dos outros, mas de mim, gente. Aliás, eu já sabia a intenção do seu coração, muito mais você pegando do que você está pegando, muito mais fazendo o que você está fazendo, porque eu conheço a intenção do teu coração. Ele disse: corrija as suas condutas, e eu os farei habitar neste lugar. Não confie em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor. Este é o templo do Senhor. Eu estou aqui, que isso, eu sou crente. Você vai para a igreja? Vou para a igreja. Todo domingo eu estou lá. Eu passo até parte de um grupo. Eu canto nas irmãs, eu faço parte dos jovens, adolescentes. Eu tenho até uma... inclusive você não sabe mais, eu tenho até um departamento que eu cuido lá na igreja. Que bom, é mesmo? Não, eu vou, estou lá. Você pode perguntar. Se você pegar o telefone agora e ligar, o pastor vai confirmar que eu estou lá. Mas qual está sendo a nossa conduta quando estamos aqui? Como está sendo o nosso comportamento, a nossa atitude diante de Deus? E é o Senhor que está dizendo ao nosso coração nessa noite. E Ele pregando na porta, dizendo assim: vocês estão vindo fazer o que aqui? Porque eu tenho uma palavra de Deus aqui para você nessa noite, igreja. Deus não aceita qualquer coisa. Deus não aceita barganha.
Não adianta vir querer enrolar ou tentar enganar, porque Deus não vai com essa conversa, Ele não vai aceitar isso de jeito nenhum. Deus não aceita sacrifício pela metade. Deus não aceita coisa que, se sobrar, eu entrego para o Senhor. Quem falou que Deus aceita esse tipo de coisa? Quem falou para você que metade de um culto está bom, metade de uma adoração está bom? O Senhor não quer isso. O Senhor me trouxe aqui nessa noite, nos trouxe aqui para dizer para mim e para você: eu quero tudo por inteiro, senão não faça. Eu quero tudo para mim, senão não faça. Não perca o seu tempo, eu quero por inteiro. Quando os homens de Deus iam sacrificar os animais, a Bíblia diz que, com certa feita, Abraão estava sacrificando, ele teve que acompanhar do princípio ao fim o sacrifício. Por quê? Porque enquanto ele estava sacrificando, a Bíblia diz que havia aves de rapina que ficavam voando para tentar roubar alguns pedaços daquele sacrifício. E a Bíblia diz que a função dele era o que? Era enxotar, era espantar para que as aves não comessem. Entende uma coisa aqui nesse texto: você tem que fazer um sacrifício e tem que acompanhar do começo ao fim. Ah, mas até aqui tá bom, o que eu tinha para fazer, isso eu estou dizendo, não, se não for para fazer com coração, com alegria, totalmente para mim, não faça. Sacrifício tem que ser por inteiro, tem que rasgar o coração, tem que se doar, tem que fazer de todo o coração, de toda a alma e todo o prazer. Não, eu vou lá hoje e está o suficiente, é só um pouquinho, já é o suficiente para o restante. Não, o Senhor está dizendo: não quero desse jeito, eu não quero dessa forma, eu quero por inteiro. Ou você é ou você não é. Deus não aceita dividir a sua glória com ninguém. Deus não aceita isso de jeito nenhum. Ah, é o mesmo a boca que louva o Senhor, está louvando outra coisa ou falando outra coisa. Deus não aceita isso. Não tem condição, igreja, de nós entrarmos aqui por essas portas e vir aqui dar glória a Deus, falar língua estranha, e quando sai daí para fora a gente muda o nosso comportamento, a nossa atitude, que tem algumas pessoas que olham para nós e dizem assim: mas você é um cristão? O Senhor está dizendo: eu quero você por inteiro. Eu quero você por inteiro. A adoração é só para mim, a glória é só para mim, a honra é só para mim. E por que o Senhor está falando isso? Sabe por quê? Eu vou aí refrescar sua memória. Porque é Ele que cuida de você, porque é Ele que te sustenta, é Ele que te trouxe aqui, é Ele que livrou você da morte, é Ele que cura suas enfermidades, é Ele que abre porta de emprego, é Ele que batiza com o Espírito Santo, é Ele que sustenta a sua família, é Ele que tem guardado você. É por isso que Ele está dizendo aqui para mim nessa noite, para você: eu quero totalmente para mim adoração. Eu não divido a minha glória com ninguém, diz o Senhor. Ah, mas domingo eu estou lá. Domingo a gente conserta. Aqui não tem missa de sétimo dia, não, em nome de Jesus. Aqui não tem. Aqui não tem negócio de pecar. Aqui não tem purgatório, não. Aqui tem o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Aqui não tem esse negócio aqui no lugar de eu erro a semana inteira e vem para cá para consertar. Não, vamos ser cheios daqui. Esse cheio de Deus se transmite durante a semana toda. A gente é cheio de Deus 24 horas. Ah, mas ninguém está vendo. Aqui o líder não vê, aqui o fulano não vê, aqui o ciclano não vê. Mas quem cuida da tua vida está vendo tudo. Quem cuida de mim, quem tem cuidado da minha casa, da minha esposa e minha família, Ele está vendo tudo. Porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor é como chamas de fogo. Ele está olhando constantemente. E não se espante se hoje o Senhor der uma levantadinha no tapete, porque tem muita coisa aí debaixo. Não se espante se o Senhor falar: deixa eu dar uma olhadinha aí, porque tem algumas coisas que a gente vai jogando e vai ficando aqui. O Senhor está dizendo assim: chega, vamos limpar, vamos arrancar, vamos tirar, vamos limpar isso aí. E a palavra do Senhor continua dizendo para nós assim: não confie em palavras falsas, dizendo: o templo do Senhor, não, eu estou aqui debaixo de uma cobertura, está tudo tranquilo. Mas se de fato emendar os seus caminhos e as suas ações, e de fato praticar a justiça,
cada um com os seus próximos, e não oprimir o estrangeiro, o órfão e a viúva, e nem derramar sangue inocente neste lugar, nem seguir outros deuses para o seu próprio mal de vocês. Eu farei habitar nesse lugar, na terra que lhe dei aos pais de vocês, desde os tempos antigos e para sempre. O Senhor está dizendo: se você andar na linha, se você fizer o que eu estou te pedindo, fazer conforme a minha palavra, eu vou te abençoar. Mas eu não vou ficar tolerando, achando que está tudo bem, que vocês estão achando que está agradando, que as pessoas estão olhando. Não, mas ele vai lá, mas ele está no templo. Você viu de novo lá? Ele está entrando no templo, ele está na igreja, ele está cultuando, então está tudo tranquilo. E o profeta dizendo: não, Senhor, porque quem conhece o seu coração sou eu. Eu sei quais as suas intenções, eu sei qual a sua finalidade, eu sei por que você veio aqui. O Senhor está dizendo ao meu coração, e você sabe disso, igreja. O Senhor aqui nessa noite sabe de cada um qual é a sua intenção aqui neste culto. A Bíblia diz que uma certa feita, as pessoas estavam fazendo o que no livro de Malaquias, nos seus primeiros capítulos? Iam para o templo do Senhor e começavam a fazer as coisas achando que estava tudo normal. Eles pegavam os animais machucados, feridos, com defeito, e apresentavam o Senhor, e estavam achando que estava tudo tranquilo. Eles iam para o templo, apresentavam os animais com defeito, achando que Deus estava aceitando esse sacrifício. Aí Deus usa o profeta Malaquias e disse: quem falou para você? Quem diz para vocês que eu estou aceitando esse tipo de sacrifício? Porque é assim, ó, para os homens, vocês pegam o melhor animal e sacrificam. Agora, para mim, o que sobra, vocês trazem aqui no altar e acham que está tudo bem. Porque eles estavam fazendo isso. Eles pegavam os melhores animais e apresentavam um governador, alguém de destaque. Ele fazia a melhor oferta, dava o melhor animal. Mas aí depois, aquele que estava doente, que tinha algum problema, ele levava para o templo e sacrificava, achando que Deus estava levando isso de boa. Ah, Deus não vai se importar com isso aí. Deus falou: o quê? Quem te falou? Para os homens, aí o próprio profeta vai dizer assim: por que vocês não pegam esse tipo de animal e não oferecem para esses homens? Para vocês vão ver qual é a atitude deles. E não precisa ir muito longe. Se alguém te oferecer alguma coisa ruim, com certeza você não vai querer. Você vai rejeitar, sendo que podia te oferecer melhor, sim ou não? A gente quer sempre o bom. Agora, por que para Deus a gente faz uma seleção para entregar? Por que para Deus as coisas se der, vai? Aí isso aqui tá bom. Aí isso aqui é o que sobrou, vai. Ah, o glória a Deus, isso aqui tá bom demais. Aí esse hino aqui não precisa ensaiar, não. Ah, eu li umas 2, 3 vezes lá para ser. Isso aqui tá bom. É para Deus mesmo, né? Se eu cantar aqui e errar, não tem problema. É para Deus mesmo. Quem te falou para você isso aí? É para Deus mesmo? Como assim é para Deus? Se é para Deus, tem que ser o melhor. Se é para Deus, tem que ser o melhor. E o Senhor dizendo através do profeta: os homens vocês acham que eles vão aceitar. Os homens reclamam e não aceitam. Agora eu vou aceitar tudo que não presta, que está com defeito. Aí você está aqui, você sacrifica, e eu vou abençoar, porque eu não estou levando isso em consideração. Quem te falou? E quem estava fazendo isso era sacerdote. Os homens que conhecia, que sabia muito bem que aquele tipo de animal o Senhor não era permitido levar, mas eles estavam fazendo isso. E vivendo tranquilamente, achando que nada estava acontecendo. Igreja, a palavra do Senhor aqui nessa noite é uma prova de que esse Deus nos ama. E dizendo para nós: eu quero que você adore em espírito e em verdade. Eu quero que você se entregue de fato a sua vida para mim. Até quando, igreja, nós vamos ficar cocheando em dois pensamentos? Até quando a gente vai ficar lá e cá, lá e cá? Ah não, eu vou por causa de alguém. Eu vou porque eu tenho que acompanhar alguém. Ah, eu estou lá porque eu acho legal. Não, eu estou lá porque é bacana. Domingão, está na igreja, porque virou moda ser crente. É bacana, é status ser um cristão. Eu posso estar amanhã lá, estive num culto, olha que bênção, eu vi você lá na igreja. Eu vi você lá no meio, eu vi você até cantando lá, é mesmo, que legal. Estou todo enturmado lá, estou envolvido. Mas qual tem sido a sua adoração? Qual tem sido de fato a minha adoração? Que culto eu estou oferecendo ao Senhor?
igreja? Amém, igreja? Você já se parou muitas vezes para perguntar: Senhor, o que eu estou fazendo para ti? O Senhor está se agradando de mim? Senhor, o que eu estou fazendo para o Senhor está satisfeito comigo? Será que a gente não está iludido, não? Achando que a gente está fazendo a coisa certa, o Senhor está dizendo para mim: não, Nanina, não. Eu sou experiência disso, minha esposa é experiência disso, já vivenciamos isso na nossa vida, de Deus muitas vezes nos pegar e dizer assim: ei, eu quero falar com você. Me lembro alguns anos atrás que minha esposa teve um problema seríssimo, em que ela rompeu um tendão e Deus fez um milagre na vida dela. Mas quando ela estava numa cadeira de roda, foi uma pastora na nossa casa e disse para ela assim: irmã Sandra, você sabe por que você está nessa cadeira? Porque Deus quer falar com você e você não está tendo tempo para ouvir Ele. Quando ela entrou em casa, foi a primeira coisa que a pastora Isa, minha esposa está aqui, ela pode confirmar. Se eu der esse microfone, ela vai confirmar isso aqui para vocês. Ela disse: você está nessa cadeira de roda porque Deus quer falar com você. Deus está falando e você não está ouvindo. Você não está tendo tempo mais para Deus. Será que eu e você não estamos na mesma situação? Em que Deus está querendo comunicar algo para mim, para você, e você está tão atarefado, tanta coisa, que Deus está dizendo: eu preciso falar com você. Será que você não parou ainda que Deus quer ter um diálogo com você? Vocês se lembram aqui, conhece aqui o pastor Samuel Mariano? Quem conhece o pastor Samuel Mariano aqui? Todo mundo conhece, né? Pastor Samuel Mariano. O pastor Samuel Mariano pregava em tudo quanto é lugar, e pregava. Chegou uma época da sua vida que as agendas começou, não tinha mais convite, Vitor. Começou, não vi mais nenhum, ninguém convidava. Ele começou a orar, pedindo ao Senhor: o que está acontecendo, que ninguém me convida mais para ministrar, para louvar, o que está acontecendo? E o Senhor um dia mostrou em sonho para ele, onde o Senhor disse para ele assim: põe uma cadeira aí que eu quero conversar com você. Tanto que ele compôs um hino, aonde o Senhor disse: põe uma cadeira aí que eu preciso falar com você. Eu estou há tempo tentando falar e você não me ouve. Camila Barros, uma pregadora que todo mundo aqui conhece, também teve a mesma coisa, uma correria doida da vida, onde o Senhor disse: para que eu quero falar com você. E nessa noite aqui, essa mensagem tem endereço certo. Será que Deus não está dizendo para mim hoje e para você, dizendo assim: para um pouco que eu quero trazer uma palavra para você? Eu estou tentando te dar algumas instruções e você não está ouvindo. As coisas estão apertando e você dizendo assim: meu Deus, por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? E o Senhor tão somente está querendo dizer para você: pare que eu quero falar com você. Eu preciso só conversar um pouquinho com você. Sabe aquela pessoa que você fala assim: para um pouco aí, você tem como me ouvir aqui? Eu preciso conversar com você. E aí eu pergunto para vocês aqui nessa noite: é legal, é bacana? Você gosta quando você quer falar para alguém e alguém vira as costas e sai andando para você? Sim ou não? Quando você quer falar com o seu esposo: ô meu bem, eu preciso falar com você. Depois nós conversamos, você sai andando. Você gosta disso, você como mulher? Do seu esposo virar as costas e sair andando, e você precisa comunicar alguma coisa para ele? E o Senhor está me dizendo aqui nessa noite, pelo Espírito de Deus, que há filhos aqui que tem procurado você para conversar, e você não tem dado ouvido ao seu filho. O seu filho está numa situação muito difícil, e todo mundo sabe, só você não sabe, porque você não para ouvir alguém da sua casa. Essa pessoa está pedindo socorro e só você não está vendo isso. E é o Senhor que está falando ao meu coração aqui: pare, porque tem pessoas da sua casa que você precisa parar para conversar. E quando você parar, você vai dizer: meu Deus, estava acontecendo isso, eu não estava vendo. Sim, você não estava vendo e não está vendo. Mas dessa noite o Senhor está abrindo os seus olhos para dizer: pare um pouco. Não, mas eu estou indo na igreja. Não, eu tenho culto. Vamos embora, rápido, vamos lá. Eu preciso ir para a igreja agora. Eu preciso estar no culto. Não, tem isso, tem ensaio. Não, acho que eu vou pregar hoje, é eu que vou tocar. Não, vamos lá, vamos para cá. O Senhor dizendo assim: tá, mas e eu? O Senhor está dizendo aqui: tem pessoas que entram aqui que nem orar, ora mais. Que é tanta correria que não dá tempo mais nem para dobrar o joelho para falar com Deus.
já chega sentando, porque está correndo, e aí vamos cantar, e aí vamos fazer isso, aí vamos fazer aquilo, e o Senhor está dizendo, e eu? Você fala com o pastor, fala com os amigos, fala com o regente, fala com todo mundo, e Deus está dizendo, e eu? Quando é que você vai falar comigo? Você chega, nem fala mais, nem ora mais, nem conversa mais com Deus. Você conversa com todo mundo aqui nesse culto. Tá, glória a Deus, aleluia. Mas quando você chegou, você não falou com Ele ainda. O culto está terminando e até agora você não falou. Deus, obrigado. Deus, obrigado pela minha família, Deus. Tem pessoas aqui que hoje ainda não agradeceu o Senhor, obrigado pela minha família. E Deus está dizendo, quando é que você vai falar comigo? Quando é que você vai parar um pouquinho para falar, Deus, eu preciso falar com o Senhor? Alabai, xurienderrácia, nem bacara mandurabassurienderrácia. E o Senhor está dizendo, eu quero ouvir a tua voz. Tem um pai aqui nessa noite chamado Deus, Criador, que está com saudade de ouvir a voz do seu filho. Ele só quer que você ceda um pouco do seu tempo e diga, Deus, eu estou aqui. Eu vim aqui para te adorar. É isso que Deus quer de nós, igreja, que a gente entra aqui dentro e fala, Senhor, eu vim aqui para entregar esse culto ao Senhor. Eu vim aqui nessa noite para prestar um culto de adoração ao Senhor. Eu não vim aqui para olhar para a esquerda, para a direita, eu não quero saber. Eu vim aqui para adorar ao Senhor. Eu vim aqui para prestar um culto ao Senhor. Eu falei, eu errei, tem tantas coisas que eu tenho feito que o Senhor sabe que não é do teu agrado, mas eu vim aqui para te adorar, me perdoe. É isso que o Senhor quer ouvir de nós, igreja. Porque é tanta coisa, e a gente acha, nós achamos que está tudo bem, que Deus está feliz, que Deus está alegre, porque há uma manifestação, há um poder, há um derramamento de unção. É o Senhor dizendo assim, tudo isso eu estou fazendo, mas eu quero que você fale comigo, porque nada disso aconteceria se não fosse a mão de Deus. Nada disso aconteceria. Nada disso. Porque tem coisas, igreja, como o senhor me fala, acho que o pastor Léo pregou isso na quarta-feira, é melhor é o fim das coisas do que o começo dela. É isso, Léo, que você pregou? Foi, né? Ela pregou, né? Melhor é o fim das coisas do que o começo dela. Que a gente, igreja, possa de fato entrar por essas portas, mas entrar com o coração quebrantado. Porque nessa casa aqui, já foi dito, e eu vou aqui relembrar você, e você que talvez esteja aqui cultuando conosco pela primeira vez, ou não esteve aqui, vou te lembrar o que foi dito aqui. O Senhor tem prometido nessa casa que haverá cura. O Senhor tem prometido aqui para nós que nessa casa haverá libertação, haverá milagres de Deus aqui. E eu creio nesse Deus que falou essa palavra, porque Ele está aqui nesta noite. E é por isso que Ele está dizendo, faça o que eu estou lhe pedindo, sirva-me de todo o coração, que eu vou fazer milagres. Vou fazer milagres. Deus vai fazer milagre. Igreja, eu não tenho dúvida que pessoas subirão a esse púlpito. Guarde isso, grave. Já está sendo gravado, eu acho aí. Se quiser marcar, marque. Mas isso aqui está sendo dito aqui nessa noite pelo Espírito de Deus. Pessoas subirão a esse púlpito para testemunhar aqui milagres extraordinários de Deus. Milagres que ninguém pode fazer, não ser ao Senhor. Grave o que eu estou te dizendo. Mas por que o Senhor está falando isso? Porque Ele está nos chamando para um particular com Ele. Intimidade com o Senhor. O Senhor está dizendo, tenha intimidade comigo, se relacione comigo, porque eu vou fazer coisas grandes neste lugar. Mas o que o Senhor está querendo de cada um de nós é um compromisso sério, é santidade. Igreja, Jesus está voltando, e no céu não entra pecado, não, no céu só entra quem é lavado pelo sangue do Cordeiro e vive uma vida de santidade.
E o Senhor está requerendo de nós isso. Por quê? Porque o Senhor nos ama. O Senhor está querendo de cada um de nós aqui nesta noite que possamos viver uma vida de santidade, uma vida de oração, uma vida de oração. Uma vida de oração. Porque você sabe disso. Só para fazer te lembrar de algo aqui. Você lembra o que Deus fez na tua vida no passado? Para um pouquinho aí. Você se lembra o que Deus fez? E eu vou dizer para você por que Deus fez. Porque a sua comunhão que você tinha com Ele não é a mesma que você tem hoje. Você lembra o nível que você estava com Deus naquela época, quando Deus fez isso? Você se lembra o patamar que você vivia? E hoje você fala assim: eu orava, hein? Eu era pessoa de oração. Eu era pessoa que lia muita Bíblia. Eu não perdi um culto. Eu era pessoa que estava sempre orando. Irmãos, eu orava 1 hora. Eu orava 2 horas. Irmãos, eu era pessoa de oração. Você se lembra disso? Aí você se lembra do que Deus fez também na sua vida? E por que será que não está acontecendo isso mais? Olha o que Deus está trazendo à tua memória, à minha memória. Estou falando a minha porque Ele está falando comigo aqui. Você se lembra do que você fazia antigamente e do que Deus realizava? Você lembra de coisas que Deus falava com você? Deus está falando com alguém aqui nessa noite. E se Deus falar para mim, e se Deus me revelar aqui, igreja, não tem nenhum problema de eu descer desse púlpito e ir até você. Pode ter certeza disso aí. Você pode ficar tranquilo que se for para Deus me apontar alguém que descer aí, eu vou falar com você aí mesmo onde você está. Mas o Senhor está trazendo a tua memória. Lembra do que eu fazia? Lembra de melhor do que eu fiz na sua vida? Lembra dos milagres que você presenciou? E por que não está acontecendo hoje mais na sua vida? Deus mudou, Deus continua o mesmo. Você pode ter certeza que alguma coisa na sua vida que não é a mesma como era antigamente. E o Senhor está dizendo assim: volte. Volte, porque eu não mudei, eu continuo o mesmo e eu vou operar milagres. Mas você precisa ter a comunhão que você tinha comigo lá no passado. Há pessoas aqui que Deus tinha uma comunhão, que falava de uma forma tremenda. Sabe que você ouvia Deus e falava assim: não é possível, tem alguém falando aqui do meu lado. E você abriu os olhos e procurar assim: mas onde é que está a pessoa? E você tem a certeza que era Deus falando com você. Por que isso não acontece mais com você? Por que aquela intimidade que você tinha com Deus, você não tem mais? Por que milagres que você presenciou e você não está presenciando? E fala assim: ah, mas hoje em dia as coisas mudaram. Quem mudou foi você, Deus continua o mesmo. Quem mudou foi eu, Deus continua o mesmo. É que o seu nível de intimidade com o Senhor se perdeu. É que aquela comunhão que nós tínhamos com Deus foi se deixando, foi se afastando, foi se levando. E aí se tornamos críticos. E tudo é isso, porque tudo é aquilo, porque tudo é aquilo lá. Porque fulano não falou assim, porque fulano falou assim, mas segundo o texto não é assim. E aí você se torna uma pessoa crítica. Você começa a arrumar defeito em tudo está errado. Mas espera aí, e o Deus que fez aquilo na sua vida no passado, Ele não continuou fazendo o mesmo? E o Senhor está dizendo ao nosso coração aqui nessa noite, igreja: vamos voltar a ser o que nós éramos, com comunhão, com muito mais comunhão com o Senhor. E você vai continuar experimentando milagres extraordinários de Deus sobre a tua vida. Ah, mas lá na igreja do fulano, não na igreja do fulano, Deus está falando com a dessolicitude, com essa igreja que está aqui nessa noite. Deus está falando com esse povo, com essa igreja de Moisés, que Ele reuniu aqui hoje para dizer: volte como você era, que eu vou continuar fazendo coisas extraordinárias. Você que tinha experiência de ouvir a voz de Deus de uma forma tão nítida, Deus quer comunicar com você novamente. E algumas pessoas aqui, não vou dizer todos, mas algumas pessoas aqui durante a semana, Deus vai te incomodar. E não seja nenhum doido de querer resistir. Deus vai te incomodar e faça o que Ele está te pedindo. Deus vai colocar uma inquietação no teu coração para você fazer algo que você já fez e você não está fazendo, e você sabe muito bem do que eu estou falando. Essa semana, Deus vai te incomodar. E você vai dizer assim: não é possível, o que é isso? É Deus dizendo assim: é eu cumprindo com a minha palavra. E você vai experimentar algo extraordinário de Deus sobre a tua vida. Nós estamos aqui, igreja, vivendo os dias e veremos dias, pastor,
Perisvan, nós vamos presenciar coisas que vai impactar o bairro de Palmeiras. Eu tenho certeza absoluta no Deus que eu sirvo aqui nessa noite. Acontecerá coisas aqui dentro desse lugar, que esse bairro aqui vai ser impactado por aquilo que Deus vai fazer aqui. É isso que Deus está comunicando ao meu coração. Eu vou fazer algo aqui que vai ser notório a muitas pessoas, para Ele mostrar e verem que a sua glória, o seu poder está aqui. É por isso que o Senhor está nos chamando a uma vida de santidade, uma vida de renúncia, uma vida de adoração, uma vida de compromisso, uma vida de voltar-se para o Senhor. Conserta o seu altar. Eu tenho que consertar onde está quebrado. O que quebrou aí? Aonde é que precisa ser consertado? Conserte, porque o fogo de Deus vai descer. Conserte, o Senhor está dizendo aqui, eu só preciso de um conserto. Eu só preciso que tire alguma coisa aí para você ver o que eu vou fazer. Porque com o altar de jeito que está, não vou operar. Diz o Senhor aqui nessa noite, da forma que está esse altar, eu não desço, eu não opero a minha glória, e o fogo não vai cair, porque o altar não está como eu quero. Mas essa noite diz aqui o Senhor, diz o Senhor aqui nesta noite, conserta o teu altar, porque eu vou operar milagres. E o fogo da minha glória há de descer sobre esse altar, diz o Senhor. Aleluia. Amém, igreja? Vamos para casa com essa palavra no nosso coração. E diga comigo assim, e o fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. E o fogo de Deus está aqui. Amém, igreja? Glórias a Deus.